Estamos de volta com as discussões sobre a violência contra a mulher. Aqui com a gente a vereadora do PT, Juliana Cardoso, que também as representantes da Marcha das Mulheres Negras, a Cíntia Abreu, que também atua na Marcha Mundial de Mulheres, e a Fernanda Chagas, que é membro da Rede Quilombação. Vereadora, recentemente foi inaugurado aqui em São Paulo a Casa da Mulher Brasileira, né? Que atende aí nessa rede de serviços voltados às mulheres em situação de violência. Já dá para fazer uma avaliação sobre essa casa aqui em São Paulo ou ainda está muito recente? Não, primeiro que assim, demorou um ano para essa casa ser inaugurada, sendo que o prédio já estava pronto, sendo que o recurso do governo federal já estava depositado na conta da prefeitura, porque você tem um período de recurso federal que vai para o funcionamento da casa durante 3 anos. E aí o município vai, trabalhando para poder colocar isso no orçamento. A característica que foi pensada na casa é onde você tinha a assistência social com todos os seus equipamentos, desde a acolhida, de como que você vai encaminhar depois o agressor para a delegacia, que também estava ali, Defensoria Pública, Ministério Público, Guarda Civil Metropolitana com a Lei Maria da Penha. Então é um prédio muito amplo e ele foi pensado exclusivamente em todo o Brasil, da forma e a característica de cada estado. E em São Paulo, por óbvio, a gente é uma cidade grande e que precisava ter muito mais equipamento. Então era uma relação entre Ministério Público, entre Prefeitura, entre Governo Federal e Governo do Estado. Nós não conseguimos ter notícia de como que funcionaria na gestão do Dória, tanto que a Marcha Mundial de Mulheres fez uma ocupação dentro da casa para poder chamar a atenção do poder público, para poder chamar a atenção da mídia, para poder denunciar que a casa estava abandonada. A partir daí que começou a vir a secretária, que era a secretária nacional de mulheres, que sentou aqui em São Paulo com o movimento para poder dialogar. E eu não posso deixar de dizer aqui, porque eu acho importante a gente também acreditar, porque a vereadora Sandra Tadeu também, em um determinado ponto, ajudou bastante esse diálogo do governo federal para poder sentar aqui na mesa do município. O que eu fiquei espantada é que nem na inauguração ela foi chamada. E olha que ela é vereadora de governo. E nós ficamos do lado de fora, porque não podemos adentrar dentro da casa para poder fazer a inauguração junto. Uma conquista que foi nossa. Nossa, que eu falo porque eu também me incluo enquanto movimento. Eu e as meninas fomos aonde a terra estava vermelha, colocar a pedra fundamental. Depois que fica tudo pronto, aí vai o grande governador que não atribuiu esse recurso para a presidenta Dilma, com a ministra Eleonora Minicucci e com o movimento social. Vocês foram impedidas de entrar. Não pudemos participar da inauguração, mas a gente ainda está programando uma inauguração popular. Mas já é possível fazer uma avaliação dos serviços? Mas a proposta que foi sendo, até agora, a gente não tem notícia. Ficou marcada uma reunião com o movimento, junto com a secretária Berenice, para que ela pudesse mostrar para nós quais são os equipamentos que realmente vão funcionar lá. Então eu vou fazer um requerimento de audiência pública para ela vir publicamente para poder fazer falar para nós o que está acontecendo, porque ela não veio. Eu já fiz 2 requerimentos, ela não veio para falar sobre a Casa da Mulher Brasileira. E se comprometeu comigo que viria agora, antes do final do ano, para a gente poder saber. Bom, diante dessa questão da violência que atinge a cor da pele, a gente pode falar da necropolítica. Eu queria entender um pouquinho o que é, uma vez que a violência é dirigida à periferia e majoritariamente a negros. É fundamental que a gente entenda, de modo geral, que a necropolítica se relaciona com a política de morte, e que isso é direcionada à população negra, historicamente, estruturalmente, Então a gente pode pensar que essas violências que causam a morte e uma morte em massa, de certa forma, elas estão relacionadas de fato, não só a violência em si, cometida com arma de fogo ou o que seja, Isso está na ponta.
mas sim desde o momento em que não se tem qualidade de vida e não se acessa a saúde de qualidade, não se acessa a um equipamento de educação de qualidade, não se tem a possibilidade de se morar dignamente. Tudo isso faz com que a população negra, de modo geral, por exemplo, se a gente vai comparar espaços, principalmente na cidade de São Paulo, né, onde tem um acesso a todos esses recursos e onde não tem, que é a periferia, se viva muito menos. Né? Então, para além da questão do genocídio em si, né, que a gente tem de fato, né, a letalidade, né, que a gente sabe, via violência policial, e o Estado também age não proporcionando essa assistência a essa população. Né? Então, via a saúde, quando se vai ao UBS do bairro, que não se tem acesso à vacina necessária, não se tem acesso ao atendimento médico. Tudo isso proporciona que, de certa forma, uma política de morte, né? Então, de modo geral, a gente pode pensar isso, né? Isso é um conceito que vem, de certa forma, do Mbembe, que é um intelectual, né? Então, vem disso, mas eu acho que na atualidade, os movimentos têm se apropriado muito dessa discussão, né? E que eu acho muito importante, sim, porque é uma forma de fazer a denúncia para além dessa violência que é carnal, sim, né, de fato, que nos mata diariamente, com bala, inclusive, mas também essa violência que é pegar um transporte público de péssima qualidade, né, que faz com que se desenvolva, de fato, várias outras doenças, e pensar, se a gente for fazer esse recorte de mulheres, né, e de mulheres negras, pensar de muitas mães que fazem essa luta por conta tanto do desencarceramento quanto do genocídio da população negra, de mulheres que estão morrendo nessa luta por conta dos filhos que foram mortos, né? E o adoecimento delas está sendo constante, né? A cada dia, por não ter uma assistência psicológica, não ter a justiça de fato por conta desses casos, né? Então a gente pode pensar de modo mais geral que se relaciona a isso. Né, essa discussão dessa política de morte que a população negra está de fato exposta, né? Eu acho que essa violência, ela tem cor, né? E ela é muito mais direcionado para os jovens negros, homens e mulheres, meninos principalmente. E aí você cria essa intensidade de violência. E hoje acho que eu li alguma coisa que também nós temos muitas mortes de policiais. Que nessa troca, né, nessa desinformação, nessa coisa de achar que o inimigo o tempo todo está armado, como a polícia às vezes, né, se coloca, e quando você vê, né, o caso da Ágata, por exemplo, que você está passando ali, aí atiram, enfim. Então, a gente está passando por um processo de muita violência. E essa violência, o que garante é... morreu mais um negrinho, morreu mais uma negrinha, como muitas vezes a gente ouve os preconceitos gritando no nosso ouvido. Não se discute segurança como qual é a política que nós vamos ter de educação, cultura, esporte, lazer, o trabalho conjunto. Se discute a relação de segurança, quem mata mais. Bom, o nosso programa já está se encaminhando para o final, mas eu queria uma consideração final de cada um de vocês e dizendo também onde que está o gargalo nessa questão da violência contra a mulher, da violência doméstica. A gente falou no começo do programa em relação às leis, quer dizer, o gargalo não está na questão da lei. Onde que está essa deficiência atualmente, na opinião de vocês? No caso, a lei é muito boa, enfim, ela é eficaz, né? Mas o que a gente coloca é a ponta dela. Muitas vezes não se consegue atingir, porque os agentes não estão preparados, não chega na ponta, não acabam sendo tão práticos. Mas a lei em si, ela é muito boa. É uma política pública muito boa. E isso faz com que a gente... Eu acho que é por isso que os números aumentam, porque a gente cria uma possibilidade de denúncia muito maior e as mulheres conseguem. Por isso que os números, e eu acho que tende a aumentar, porque estão saindo do âmbito só do doméstico e saindo... E a gente tem que lembrar
que as violências, elas também não se dá só a violência doméstica, mas ela tem vários outros nuances de violência, né? Então, a violência do racismo, ela vem casada junto com esse pacote, né? Então, o machismo e o racismo, eles andam de mão dadas. E quem são mais prejudicados nessa área são as mulheres, de modo geral, as mulheres negras, que os números são alarmantes. Mas aí você pega, por exemplo, a gente, na Marcha das Mulheres Negras, a gente usa um conceito que é o conceito do bem viver, que vem de uma concepção africana, mas uma concepção indígena também, de que a gente é parte da natureza e que todos nós temos que ser bem cuidados, temos um bem viver, né? Então, uma sociedade onde ela é violenta, não é possível ter o bem viver, né? Então, exterminar a violência. E aí, esse não é um papel só das mulheres e do movimento de mulheres, esse é o papel de toda essa sociedade, né? Então, a gente estava falando aqui da questão das religiões, os líderes religiosos também têm o seu papel em denunciar a violência, não podem silenciar, né? Os líderes religiosos também, cada um na sua ponta, até na sua rua, até no seu vizinho, na sua vizinha ali do lado. Isso, acho que a violência ela tem que ser uma coisa muito vergonhosa, a ponto das pessoas se sentirem indignadas, né? Tá certo. Fernanda, por gentileza. Eu acho que essas políticas públicas são fundamentais, né, para se combater de fato, principalmente esse extremo de violência, né, que é quando a mulher de fato é agredida, tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? Elas são fundamentais, mas é fundamental também que a gente sempre faça uma análise crítica, né, dessas políticas para ver se de fato elas estão chegando, né? E pensar políticas públicas é pensar também esses recortes que são necessários, né? Pensar em políticas para as mulheres, mas pensar em que mulheres que a gente está almejando lá no fim, né? É fundamental a gente pensar essa pluralidade, né? Então, mulheres, mas que recortes que a gente tem aí? Mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas, mães, entre vários outros recortes. Então, políticas públicas são necessárias de fato, acho que a Lei Maria da Penha é fundamental, né? Não tem como se deixar de levar isso em consideração e é fundamental que se faça essa defesa, mas é necessário sempre se aperfeiçoar, né? E focar nesses públicos que muitas vezes, infelizmente, não têm conseguido nem acessar, né? Por conta do racismo institucional e várias outras questões. Tá bom. Vereadora, eu acho por que, gentileza. só para dizer o seguinte, a lei e papel é muito frio. Ele só é executado quando você tem movimento e ação. A política pública, ela também, infelizmente, nesse governo Dória, Bruno Covas e Bolsonaro, a gente só consegue hoje assegurar aquilo que a gente conquistou. A gente não consegue avançar em políticas públicas. E assegurar significa a gente brigar pelo orçamento, significa a gente brigar para que ali realmente aconteça o serviço. Mas muitas mulheres sabem, têm acesso a isso. Mas e as outras que ainda não chegaram? É uma luta que nós temos que fazer e é necessário ter a ajuda da sociedade, de você, de todas as pessoas que estão aqui me ouvindo, me escutando, outras pessoas que estão aqui trabalhando. Quando a gente vê e perceber que tem uma violência contra a mulher, a gente precisa sim denunciar e ajudar aquela mulher a sair dessa situação. É só dessa forma que a gente vai conseguir garantir o começo de uma nova sociedade que respeite as mulheres, inclusive na educação dos nossos filhos. Tá certo. Bom, queria agradecer demais a participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo de hoje acabou. Eu agradeço a participação da vereadora Juliana Cardoso, do PT, e também das representantes da Marcha das Mulheres Negras, a Cíntia Abreu, que também atua na Marcha Mundial de Mulheres, e a Fernanda Chagas, que é membro da rede Quilombação. Agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou ainda um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.